A relação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o governo Lula já estavam ruins. Daí os aliados do Lira são alvo de uma operação da Polícia Federal e ele se torna réu por corrupção passiva. Qual a mensagem que Lira vai tirar disso? Lira precisa entender, essa foi a versão e a frase que eu ouvi, que Lula não é Bolsonaro. Pô, mas eu tô aqui com o Renato Freitas, então vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo e daí eu quero ouvir o que o Renato tem a dizer sobre tudo isso, né? Mas vamos lá, desde o golpe contra Dilma, o Congresso tem ganho cada vez mais poder, a ponto que o presidente da Câmara já é quase um primeiro-ministro. E o nosso, aspas, primeiro-ministro Lira, ele tem pressionado muito o governo Lula, dando demonstrações de poder, né? A última veio lá com a MP dos ministérios, que eles seguraram até o final. E já chegou um ponto que a gente já está chegando no ponto de golpismo mesmo, né? Como a gente pode ver com esse tipo de manchete, né? Rota de colisão, o risco de Lula-Lira virar um Dilma Cunha. Cara, um Dilma Cunha, a gente sabe muito bem o que quer dizer, né? Dilma foi impeachmentada, foi um golpe parlamentar, daí isso colocou o Temer, que junto com ele veio o PPI, veio reforma do ensino médio, veio reforma trabalhista, veio lei da terceirização, e que isso desembocou no governo Bolsonaro, que virou um verdadeiro genocídio. Então é disso que eles estão falando quando falam de Dilma Cunha. Dizer que o Lula-Lira pode estar virando um Dilma Cunha é uma ameaça, é uma ameaça bem perigosa. Mas, enfim, no dia da aprovação aí da MP dos ministérios, os aliados do Lula já estavam vazando aí algumas as coisas para a imprensa para dizer que, olha, não é bem assim. Lira precisa entender, essa foi a versão e a frase que eu ouvi, que Lula não é Bolsonaro. Ele não aceitará a chantagem. Ele não aceitará que a faca fique no pescoço. O que Lula aceita? Negociar, ouvir, conversar, mas essa história de montar uma grande bomba para forçar o presidente a fazer o que A, B ou C querem, isso não vai rolar. Ok, então vimos ali a Natuzaneri na Globo News, né? Daí, o que veio depois disso? Veio que Lira virou réu por corrupção passiva no STF, pegaram um caso lá bem antigo, de 2012, que um assessor dele estava com 106 mil reais no aeroporto, etc. Isso que estava já parado no Supremo desde 2020 foi, então agora Lira vai se tornar réu no STF. E aliados do Lira sofreram aí uma ação da Polícia Federal, né? Que daí acharam um cofre cheio de dinheiro com um remédio para disfunção erétil embaixo, e isso aí vindo os envolvidos nesse caso eram pai aqui de um vereador lá em Alagoas, que o Lira fez campanha para ele, inclusive. Então, assim, tipo, gente muito próxima ao Lira. As coisas estão relacionadas? Não necessariamente. O judiciário é independente, então Lula não teria como fazer o Toffoli transformar o Lira em réu lá. E quanto à questão da PF, apesar de estar no executivo, a gente pode ouvir o que o Sakamoto falou. Seguinte, o que algumas pessoas com quem eu falei me atentaram que é o seguinte, que dificilmente a ação da PF foi uma retaliação em si, até porque o Lula precisa e precisará do Lira, né? Mas toda coincidência passa um recado, né? E o timing desta coincidência, entre aspas, pode ser uma demonstração de que o governo do PT também tem, o governo do Lula também tem cartas para jogar. Não porque ela teria ordenado a realização dessas operações, mas é uma possibilidade que é discutida, que talvez eles não teriam como falar, ó, vai começar, até porque essa operação vem de antes, né, já vinha acontecendo, mas que ela não veio a público ontem,
mas veio hoje exatamente porque ontem era a votação do marco. Então, pode ser que o que o pessoal discutiu, né? A gente do governo especula que talvez a operação não tenha nascido por conta disso. Isso eles acham que não nasceu por conta disso, mas eles não duvidam que ela pode ter, coincidentemente, tipo, sido segurada. Ou seja, se ela viesse a público dias antes, poderia ter colocado em risco a votação da MP da reestruturação dos ministérios. Ela acaba vindo um dia depois, ou seja, protegendo essa ação do governo de tentar aprovar a MP no Congresso. Então não tem necessariamente a ver, pode até ter sido segurada, mas não surgiu por causa disso. O ponto que eu queria destacar ali é quando ele fala, mostra que o governo ainda tem cartas na manga, né? Então você junta ali o que o Sakamoto falou, o governo ainda tem cartas na manga, você junta o que a Natuza Neri ali falou, né, que, que Lula não é Bolsonaro, não vai não aceitar ficar com a faca no pescoço. Então, mesmo sem ter sido uma retaliação, ainda manda a mensagem. Daí é isso que eu queria ouvir o Renato comentar aqui pra gente. O que você acha que vai sair disso aí? Você acha que realmente existe algum tipo de mensagem que o Lira pode estar recebendo? Olha, Sofia, eu acredito que sim. Eu não acredito nessas coincidências, né? De modo que o presidencialismo de coalizão no Brasil, a partir dessa ideia de centrão, dessa filosofia política, do fisiologismo do centrão, de estar ao lado do poder, independentemente, né? Isso tudo que a gente teve o desprazer, né, de ver no governo Bolsonaro com as emendas, né, o orçamento secreto, né? Então, essa destinação de recurso para compra de voto é que vinha de antes, né, de outros processos, o mensalão, né, até e antes disso, né, desde a ditadura militar e desde antes, mas enfim, desde a Lava Jato, né, nessa questão de mensalidade, etc., propina para comprar voto, ou não necessariamente ilegalmente a partir desses esquemas de corrupção, mas sobretudo a partir da institucionalidade, de você poder de forma discricionária pegar uma emenda parlamentar, jogar lá no município qualquer para fazer obras sem um estudo prévio, sem uma análise de impacto, sem uma racionalidade republicana no direcionamento do dinheiro. Eu percebo isso como parlamentar hoje. Daí isso gera um fenômeno como o Centrão e o Arthur Lira como se fosse um coronel do Centrão, e o Centrão fosse a Alagoas dele ali, né? E agora teve uma primeira queda de braço, talvez, nas contradições da história, não exatamente um movimento voluntário de alguém que tenha feito isso, mas é a história e as suas contradições. E a política nos mostra que essa é uma delas, né? O presidente e os sanguessugas, muitas vezes chantagistas do Congresso, que para aprovar algo extremamente do interesse do povo, cobra para isso, né? E cobra nesse toma lá da cá, que a gente vê em todos os lugares, aqui no Paraná é assim, Curitiba é assim, no Brasil assim, na maioria dos estados. Santa Catarina foi preso aí às dúzias, né? Foi preso de baseada poucos dias atrás por causa dessa lógica, né? Pois é, nessa lógica, muitas vezes quem acaba perdendo são justamente as pessoas mais vulneráveis, né? Que com essa queda de braço entre Lira e Lula, quem se ferrou aí foram os indígenas com a história de uma votação no marco temporal.